Fala galera, beleza? Quem fala sou eu, Edu, tem mais um vídeo para no canal Furigo Fute, família. Hoje mais um vídeo de cartola pra vocês, mais um vídeo top pra nós. Bora montar o time, bora passar dicas, bora falar muita coisa, falar da última rodada também, que tá muito top o videozão pra vocês, beleza? Bora que bora. Me desculpe a iluminação, tá um pouquinho coisado aqui desse lado, né? Tá um pouco escuro. E também eu tô com o roupão aqui na cadeira mesmo, por tá mesmo, não tirei, quis deixar assim. Vamos que vamos, tá? Última rodada, perdemos bastante cartões, eu não lembro certinho, não sei se foi 8 ou foi 5 cartões, perdemos bastante, a rodada tava bem valorizada, tá? Vamos perdendo cartoleta. Pontuação 65,46, regularidade é tudo. Eu acho que foi, eu gostei da pontuação, contando que a média foi de 39 pontos. Então, a gente fez uma pontuação bem superior à média, poderia ter sido muito melhor, erramos bastante, mas é uma rodada que a maioria errou, então isso é tranquilo na teoria para você que está disputando suas ligas, você que está querendo ficar lá em cima, tá? Então, se você foi regular nessa rodada com o pessoal indo mal, tá ótimo, e se você passou ainda mais de 70, 80 pontos, aí você foi muito bem, estourou, tá? Gostei da pontuação, poderia ter feito muito mais, erramos algumas peças, mas tá suave, tá? Na defesa, rapaziada, a defesa, a única peça que a gente acertou foi o Júnior Capixaba, que eu falei que era unanimidade, não tinha como deixar de fora, foi muito bem, mitou, tá? O João Paulo acabou indo mal, né? Acabei indo com ele, o Santos tomou um gol de bobeira, acabei até dobrando o Eduardo Bauerman, tava com até outro zagueiro, não me lembro, que acabou até indo pior, então eu ainda troquei de uma hora o Eduardo Bauerman, dobrei o Santos, foi muito bem. O Bustos foi muito mal, fez nada de pontuação, isso foi muito ruim. O Gomes ainda fez pontuação boa junto com o Bauerman, tá? Quem imitou foi o Murilo, né? Então a gente acabou errando nessa. No meio de campo eu acabei fazendo uma dobra com o Zé Rafael, tá? Fazendo uma apostinha do Palmeiras, tá? Acabou não dando certo, mas tudo bem. O Scarpa foi lá e imitou. Agora a iluminação ficou certo, porque a ela decidiu abrir, então tá ótimo, tá? Arias acabou indo mal. O Marcos Leonardo acertamos demais, tá? Capitão foi muito bem, fez gol, mas quem imitou foi o Lucas Vargas, que fez 18, mas tudo bem. Isso aí foi o nosso diferencial para fazer a pontuação maior, tá? Cano fez até bastante ponto. O Hulk não jogou e meu banco era o Rony, que fez menos 1,10, então acabou não entrando, menos mal também, tá? O Mike acabou indo mal, o Manuel também, o Lucas Sacha também, tá? O Lucas Sacha até tava figurando no meu time e ainda acertei em botar o Zé Rafael, que fez um pouquinho mais. Bora pra essa rodada, rapaziada. Rodada que começa no sábado, 7 horas. Então a gente vai ter a escalação do Corinthians e do Goiás. Isso é um jogo importante, porque a gente vai ver se o Corinthians vai mesmo com o time todo reserva, se a gente vai poder utilizar mais alguma peça do Goiás nessa rodada, tá? Rodadinha, bora que bora. Goleiros, é o seguinte, o Everton acho que é uma boa pedida, tá? Ainda mais por o Palmeiras estar com 4 jogadores, mais o treinador no mais escalados. Então isso preocupa muito. Não é um SG que eu tô com tanta confiança, porque o São Paulo é um time chato. Claro, o Palmeiras tá numa fase boa, o Palmeiras em casa também, geralmente vem pegando esse jeito, e o Palmeiras em casa com o São Paulo geralmente se dá melhor, né? Mas é claro, o São Paulo é um time chato que gosta de jogar bem contra o Palmeiras, tá? Então eu tenho esse receio. Porém, como você tá contando com 4 jogadores mais escalados do Palmeiras, mais o treinador, então você tem 5 da defesa do Palmeiras, você tem que ter pelo menos 2, tá? 2 e mais o treinador, talvez. Então, você tem que ter jogadores desse confronto na defesa. Eu só tava com um, eu vou ter 2 nessa rodada, ou no máximo 3. Mais que isso, não terei, não fecharei 4, porque eu acho que tem boas opções sim pra ser diferencial. Agora, bateu minha janela, me desculpem o barulho, tá? Eu não vou parar o vídeo por causa disso, tá? O Everton, como falei, boa opção. Acho que o São Paulo tende a finalizar algumas bolas, tá? No entanto, que até o próprio Gatito fez 7 pontos, teve 2 finalizações. Se pegar o SG, o Everton fazer 7 pontos já é uma pontuação muito boa para goleiro que não estão mitando esse ano, porque é mais complicado, tá? Outras opções boas, eu acho que o Fábio sim, o SG é um pouquinho mais complicado, porque o Bissoli é um cara que geralmente marca nos jogos contra o Avaí, tá? Contra os times. Então, você tem esse perigo, mas o Fábio sim, eu acho que é uma opção legal que você pode arriscar em diferenciar, tá? Outras opções boas. Como falei, se o Corinthians for com o time muito reserva, muito estranho, dá pra você arriscar no Tadeu, o Tadeu é um goleiro que sempre, mesmo menos perdendo esse G, ele só tem 6 jogos de 31 com o SG mantido, ele tem uma média de 4,43, tá? Então é um goleiro que sempre vai te entregar 3 pontos no mínimo ali, tranquilinho, 2, você nunca vai negativar com o Tadeu, é bem difícil, tá? Cleiton acho que pode ser um goleiro que pode sim pegar um SG, mas eu não tenho tanta confiança porque o Bragantino não é muito confiável. O Bragantino não é muito confiável, ainda mais tá sem Luan Cândido, tem chance do Luan Cândido não jogar. Tá o Ramon como até provável, tá? E tá em dúvida com alguém, não sei se é com o Luan Cândido, isso não reparei, tá? Me desculpa mesmo. Mas o Cleiton não é um goleiro tão confiável, mas pelo SG, pelo Santos fora de casa, até compensaria, tá? Desculpa de novo a batida, provavelmente vai fazer barulho. Outros goleiros. Bento, acho que é um diferencial muito grande, tá? Você ter o Bento, acho que é um goleiro bem legal pra essa rodada. Curitiba é um time que finaliza bastante.
e finaliza de forma errada, né? A gente vê aqui o Everton 8,50 contra o Curitiba. O LF Manga chuta bastante, acertou, né? Contra o. Eu falei o LF Manga e brotou ali embaixo, né? O LF Manga chuta bastante, mas chuta muito errado, chuta aquelas bolas boas. Então acho que o Bento é muito interessante. Eu gosto muito do Bento e gosto muito desse carinha aqui também. João Ricardo, tá? O SG do Bento eu acho bem favorável pro Atlético dentro de casa contra o Curitiba. E com a defesa inteira titular, é muito interessante o Atlético, tá? João Ricardo também acho um goleiro bem legal. O Cuiabá não é um time de marcar muitos gols e o Ceará também não vem numa fase muito boa. Porém, o João Ricardo tem uma média interessante e o João Ricardo dentro de casa geralmente faz pontuações boas, tá? Eu gosto bastante do João Ricardo. Eu tô muito entre Bento, João Ricardo e o Everton. Acho que os três melhores rodadas são esses três, tá? E você fazer um Bento ou um João Ricardo é um diferencial muito grande, tá? Outras opções interessantes que pouca gente tá olhando pra mim, o Renan, tá? Por ser um confronto muito. É difícil de ser lido um confronto desse, mas eu vejo o Atlético Goianiense muito mais favorável a uma vitória até pegar um SG do que o Juventude, tá? É claro, o Juventude é um time que até tirou o SG do Santos fora de casa, tá? Então é complicado você pensar no SG do Goianiense, mas é um cara que se você botar ele pode fazer um diferencial sim, tá? Mas como eu falei, Bento, João Ricardo e o Everton pra mim são as melhores opções. Eu estou de Bento, né? Eu vou fazer o hack do goleiro já, porque tem como fazer o hack do goleiro. Como eu tô um goleiro mais arriscado, que é o Bento, eu vou botar o Walter que não joga e o Bento no banco, tá? Laterais, é o seguinte, laterais eu acho difícil você não ir de Capixaba pelo momento, pela fase, pelo Fortaleza estar bem, é claro, o América Mineiro também não é um time que está mal, porém o Capixaba é aquele cara que mesmo sem SG ele tá te entregando 6 pontos, tá te entregando 3 pontos, tá te entregando 5, então se ele não pega SG essa rodada, ele faz 8 pontos, entendeu? Então, tipo, é difícil você não ir com um cara desse, que pode dar uma assistência, que pode pegar o SG, que é um confronto complicado pegar o SG, porém, o Capixaba tá numa fase muito boa, então é difícil você não ter, tá? É difícil você não ter, ainda mais sendo o lateral mais escalado. Outras opções boas, Marcos Rocha sim, interessante, tá? Tá com pontuações melhores, não tá fazendo tanta média básica, tá? Mas ainda assim é uma boa opção. Aderlan é um cara que tá vindo de boas pontuações regulares, tá? O Santos, como eu falei, a SG do Santos é favorável a ser cedido, tá? Então acho bem interessante. Vou botar até filtro de dúvida, porque eu acho que o Luan Cândido vai aparecer aqui, tá? Ó o Luan Cândido aqui. Se o Luan Cândido jogar, acho uma opção interessante, mas eu deixaria de lado porque eu acho que tem opções melhores, tá? Mas como eu falei, Aderlan é uma boa. Bustos também acho uma opção interessante, mas eu deixaria de lado muito pela fase do Botafogo. Opa, porra, vem um barulho aqui. Aí eu vou ter que fechar aqui, né, de bobeira no meio do vídeo, né, pra não encher o saco de vocês, né? Me desculpem. Mas Bustos acho interessante, tá? Mas deixaria de lado por ter atrás melhores. Eu acho esse dia complicado. O Botafogo vem de muitos bons jogos, tá? O único jogo ali que ele perdeu foi pro Palmeiras e ainda assim tirou esse dia do Palmeiras, tá? Então deixaria o Bustos um pouco de lado, só se quiser fazer uma aposta muito diferente, tá? Piquerez tá no mais escalado, acho que sim é uma opção interessante de lateral. Ele é melhor dentro de casa do que fora, então o Piquerez é sim uma opção viável essa rodada, acho sim interessante, tá? O Piquerez tá apoiando bastante. Porém, meu lateral vai ser o Samuel Xavier, tá? Vou tentar fazer uma aposta no Samuel Xavier, pois eu só teria um jogador do Fluminense no meio pra frente. Então o Samuel Xavier vai ser talvez uma arma ofensiva no meu time. O Fluminense tem que buscar essa vitória, tem que buscar essa vitória fora de casa contra o Avaí. O Samuel Xavier pode ser importante ofensivamente. Vou tentar arriscar no Samuel Xavier, porém essa vaga tá muito aberta pra entrar um Piquerez, pra entrar talvez um Aderlan, fazer uma apostinha, pra entrar talvez um Mateuzinho ou um Ayrton Lucas. Mateuzinho vai jogar de segundo volante. Isso você tem que estar de olho. O Mateuzinho vai jogar de segundo volante. Muito interessante, tá? Muito interessante ter o Mateuzinho nessa rodada. Então pode entrar o Mateuzinho nessa vaga, pode entrar o Piquerez, pode entrar o Aderlan, tá? Pode entrar até o Arthur Lucas, que é um cara que eu gosto bastante, é um xodózinho meu, tá? Outras opções boas, Abner Vinícius, é interessante, SG favorável. O próprio Nino Paraíba é uma opção diferente, mas eu acho que muito correndo por fora. O Dudu é um cara bem ofensivo, gosto do Dudu, tá? É um cara legal, jogou muito bem contra o Palmeiras. O Marçal tá numa fase muito boa, então você tem muita opção lateral. Não vai de 3-4-3 saudada, não tem porquê, tá? Outras opções boas, Mike desvalorizado, baratinho, legal, tá jogando de ponta contra o São Paulo. Acho bem interessante, já vai ter espaço até pra desarmar bastante, tá? Então, Mike também é um cara que tá concorrendo nessa vaga. Vitor Luiz também é um cara bem interessante. Vitor Luiz é um cara que chuta bastante bola, tá? Então, Kelvin também, que é o batedor de pênalti do Atlético junto do Terans. Eu acho que o Terans é o principal, mas o Kelvin pode ter um pênalti caso o Terans saia do jogo, tá? Então, são opções muito boas. Você tem opções muito boas pra lateral, tá? Ó o Ramon aqui no bem também. Deu assistência provavelmente aqui, né? Pra ter 4,20. Não, sinceramente, eu não acompanhei, tá? Mas como falei, essa última vaga aqui de lateral, na lateral tá muito aberto. Você tem o Luan Cândido se jogar, você tem Marcos Rocha, Aderlan, Piquerez, Mateuzinho, Abner, Marçal, você tem Mike,
você tem Vitor Luiz, você tem Kelvin, então é uma opção, é uma vaga muito aberta, tá? Eu só se nichar em 4 opções, Juninho Capixaba, Samuel Xavier, eu nicharia daí no Piquerez, porque tá no mais escalados, e daí Mateuzinho ou Mike, tá? Acho que ficaria muito entre essas opções, tá? Então, como falei, pode aparecer mais uma tela do Palmeiras aqui, ou talvez um Mateuzinho, que eu acho bem interessante jogando de meio campo, pode ter uma função legal e pode fazer mais desarmes ou participar mais ofensivamente, tá? Na zaga, eu não vou fazer mistério, eu vou fazer Gustavo Gomes e Murilo, porque são uma dupla de zaga que tá fazendo muitas pontuações boas, estão desarmando, estão fazendo gol de cabeça. SG eu achei viável sim contra o São Paulo, então vou fazer essa nova do Palmeiras, ainda mais por não ter o lateral do Palmeiras. Então, como tem 4 jogadores, mais o treinador mais calados, então tem que ter pelo menos 2 jogadores do Palmeiras nessa rodada, tá? Outras opções legais, Pedro Henrique, tá tentando entrar no meu time aqui. Tô afim de botar o Pedro Henrique, tá? Mas por enquanto tô mais pros dois. Manuel interessante, mesmo numa fase boa. Pô, daí aqui realmente. Os zagueiros são muito nichados no Murilo, no Gomes e daí nos zagueiros do Atlético Paranaense, principalmente no Pedro Henrique, tá? Acho que você não faz mais do que isso. Talvez um Pablo, mas o Pablo vem de pontuações muito fracas, não é confiável, tá? No meio de campo, padrão na Scarpa, muito boa, tá? A opção, não tem como. Não tem nem que explicar o Scarpa, só bota no time e é isso. Zé Rafael, boa opção também, tá? Boa opção num clássico. Acho que ele vai ter espaço para desarmar bastante, até pisar dentro da área. Acho que ele vai ter uma opção, vai participar bastante desse jogo, tá? O Wellington Rato é a minha aposta da rodada. O Wellington Rato é uma das minhas apostas da rodada. Por ser um cara que ele faz muitos pontos e num jogo desse, que eu acho que vai ser muito aberto, o Wellington Rato tem muita chance de participar. Ele vem de 3 pontuações muito boas. Então, eu vou arriscar no Wellington Rato nessa posição de meio campo. Eu acho bem interessante. Vou arriscar, vou fazer um diferencial no Rato. E o meu jogador que vai ficar de fora vai ser o Arias, porque eu vou ter o Terans. Terans contra o Curitiba muito mal fora de casa. O Terans em casa tá muito bem. Vem de boas pontuações, tá? É claro, nessas últimas rodadas vem mal, mas vinha de pontuações boas. Boa ter o Terans nessa rodada, tá? Outras opções boas, o Baralhos é um cara que vem de pontuações legais, tá? Vem de média básica, vem de gols, então o Baralhos também é uma opção interessante. Como falei, o Arias também é uma boa opção, não vou ter ele, mas é sim uma boa opção. Pode até entrar no meu time, posso até meter um 4-4-2, porque eu tô com muita dúvida nessa última vaga de centroavante. Então, talvez se eu achar o Arias uma melhor opção do que meus atacantes, talvez eu vá com o Arias no meio campo e faça um 4-4-2, tá? Porque o Arias praticamente joga que nem um ponteiro, então não dá na mesma. Marquinhos Gabriel pode ser uma opção interessante, como eu falei, se o Corinthians for muito reserva. Então, ficar de olho no Marquinhos Gabriel como uma aposta, caso você queira diferenciar. Johan, tá? Mas eu acho que é muito correndo por fora. Otero, se jogar, boa opção, tá? Tá numa fase boa, tá vindo de boas pontuações, voltou legal, tá? Pro Cartola. Voltou legal pro Cartola o Otero. O Caio Alexandre também vem de boas pontuações, olho nele, tá? Vem de boas pontuações, boas médias básicas, tá? Daí que pra baixo realmente não ficaria com nenhuma opção. O Vina talvez seja uma opção interessante, mas o Vina é um jogador muito irregular, tá? Vitor Hugo faz boas pontuações, acho que também é uma opção legal. E eu ficaria com essas opções mesmo, tá? Bora pro treinador, que eu esqueci de fazer o treinador. O treinador é o seguinte: Abel Ferreira, muito por causa do SG também. Abel Ferreira, Fernando Diniz, Dorival Júnior pelos jogadores e Felipão, tá? Eu vou ficar de Abel Ferreira para pegar talvez um possível resultado maior do Palmeiras. Eu não vou ter ninguém do Palmeiras lá na frente, então você ter o Abel Ferreira também, você serve com o potencial ofensivo do Palmeiras, tá? No ataque, Cano é o atacante mais escalado, não tem como, é o capitão mais escalado, tem que ter ele para não correr riscos, tá? O Cano fora de casa não é um jogador que faz tanta pontuação boa, mas mesmo assim, eu deixei de ter ele naquela rodada, ele foi bem, se não me engano, ele foi bem, né? Ele fez gol, ele e o Arias, né? Tinha feito aquela dobra fora de casa, se não me engano, contra o Atlético Goianiense, que eles perderam de 3-2, né? E que ele e o Arias fizeram um gol. Então não vou deixar de fora o Cano nessa rodada por causa dele jogar fora de casa, tá? Outro meu atacante vai ser o Pedro Raul, fase absurda de boa, pegando esse Corinthians, como eu falei, bem modificado. O Pedro Raul é muito interessante, é claro. O Corinthians não é um time bobo, mas assim o Pedro Raul vem numa fase muito boa, tem que surfar a onda do jogador. Mendonça é um cara que eu tô querendo botar no time, é uma das minhas dúvidas pra rodada. Eu tô querendo fazer um diferencial nele, né? Ele tá no mais escalados, ele seria meu diferencial porque tava o Dudu no mais escalados, então tô com essa dúvida entre botar o Mendonça ou não, porque o Ceará não vem fazendo grandes gols, né? Não vem fazendo jogos de grandes gols. Marcou, se não me engano, um gol em casa, outro um gol só em casa, nenhum, 2 e 1 ou 0, se não me engano. Então vem fazendo muitos poucos gols em casa, e se você acertar que vai ser o Mendonça, é complicado você arriscar. E o Cuiabá também não é um time que sofre tanto gols. Então, ficar de olho, mas menos assim é uma opção interessante pelo confronto, tá? Outras opções boas, Dudu contra o São Paulo é um carrasco, vem de pontuações boas, tá? Dudu sim é uma opção interessante, tá? Outras opções boas, o Tinho Soares, porque vem numa fase muito boa, não vem em pontuação ruim, Tinho Soares.
Então, sim, é uma opção interessante fazer um diferencial. O Bissoli também em casa, sempre marcando gols. Dá pra se arriscar contra o Fluminense, que tem uma defesa bem instável, mas não iria. Galhardo vem na fase muito boa, se não me engano, eu falei do Galhardo nesse jogo, eu não coloquei ele. Galhardo também, baita opção, acho uma opção bem interessante, mesmo com o confronto sendo difícil. Marinho também, boa fase, um jogador de cartola, é um jogador muito interessante pra ter no time, é um dos caras que tá figurando a sua uma posição. Arthur dentro de casa, sempre muito bem, sempre fazendo boas pontuações, mesmo o Bragantino não estando tão bem, o Arthur dentro de casa é muito forte, e o Bragantino também é um time que vai muito pra frente. E o Santos não tem uma linha defensiva tão boa, não vai tão bem fora de casa. Carlos Zepenha, também baita opção, vem de baitas pontuações, então o Carlos Zepenha também é um cara que tá tentando entrar nesse meu time, tá? Daí aqui pra baixo fica mais complicado, eu pensei até no Thurin acho que seria uma opção interessante, tá? Um cara de homem de referência, dá pra você fazer essa aposta talvez de entrar com o Thurin, eu prefiro o Rato mais por ter média básica e também ser um cara mais, como eu posso dizer, mais regular que o Thurin, tá? Daí aqui pra baixo realmente eu não iria com nenhum desses jogadores, talvez o Canóbio pelo confronto, mas o Canóbio não é um jogador de cartola, então eu preferia ter outros jogadores, e daí aqui mesmo eu não arriscaria com ninguém, tá? Tem jogadores do filtro de dúvida? Vamos dar uma olhadinha no filtro de dúvida. Tem o Hulk, né? O Hulk é uma opção boa se jogar, tá? Por ser um confronto meio aberto e pelo Flamengo estar com o time misto. Se o Hulk jogar, ficar de olho, porque é sim uma opção interessante. Roger Guedes também, se jogar, é legal, porém, quase certeza que não joga. Tem três piá que estão mais na frente dele pra jogar, pra entrar nesse time, tá? Opções boas. O Roberto não vai jogar, o Roberto nem o coisa. Coelho, se jogar, é uma opção interessante. O Coelho é um cara mais de cartão do que o Canóbio, pode ser uma aposta interessante. Como o próprio Vitor Roque tá aqui pra baixo. Também bem interessante o Vitor Roque. Vitor Roque ou o Pablo também vem de fase boa, não é tão ruim não, então você pode vir arriscar um desses dois atacantes, que um dos dois provavelmente vai entrar, tá? Daí aqui pra baixo, Jefinho, Henrique Almeida e Vitinho não me interessam nem um pouco, nem José Hugo, tá? O que eu estou pensando para essa última vaga? Eu vou fechar por enquanto de Arthur, mas essa vaga tá muito aberta entre esses três caras aqui, ó. Talvez, tá? O Depenha um pouco e corre um pouco por fora por ser um confronto fora de casa. Se for dentro de casa com o Depenha nessa fase, eu com certeza iria de Depenha. Porém, Arthur e Marinho são fortes candidatos a entrar no meu time, como até mesmo o Dudu ou o Mendonça, tá bem aberto. Por enquanto tô de Arthur, mas tô pensando muito de Marinho ou até mesmo o Hulk se jogar, tá? O Hulk também bem interessante, tá? Esse fechou o time, rapaziada, bora pra banco de reserva. Botar o Mateuzinho, mas pode entrar o Mike nesse banco de reserva também, tá? Pedro Henrique, no meio de campo vou botar o Arias, por não ter ele no time. E no time reserva aqui vou botar o Depenha, mas dá pra botar também Thurin, dá pra botar também Vitor Roque. Também o Merentiel, se quiser fazer uma aposta, Merentiel vem de fase boa, tá? Capitão, rapaziada, acho muito fechado nos atacantes e no Scarpa, tá? Até o Terans, eu acho que o Terans, Scarpa, Cano, Pedro Raul também é opção boa e o Arthur também é opção boa, tá? Até tô preferindo até mais o Pedro Raul do que o Cano, mas por enquanto, pelo fator casa e pelo Scarpa tá numa fase muito boa, fez pontuação muito boa, eu vou estar com ele esta rodada, tá? Beleza? Esse foi o vídeo, rapaziada. Deixa o like se você compartilha se gostou do vídeo. Eu volto na próxima rodada. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like se você compartilha. O timinho legal pra vocês, beleza? Passando muitas dicas pra vocês nesse vídeo, beleza? Valeu, falou e tchau, família!